seja muito bem-vindo ao KeikoCast, o podcast sobre saúde e bem-estar, que tem como missão informar, inspirar você que está aí do outro lado e que tenta ter uma vida, né, que busca ter uma vida mais saudável e equilibrada. Para você que está aqui no YouTube, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e, claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a família, com todo mundo, viu? E você também pode ouvir e acompanhar a gente através dos principais agregadores de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, estamos em diversas plataformas para informar e inspirar você. Sejam bem-vindos, eu sou Silvia Vilarinho, aqui comigo está minha parceira Cris, né, Cris? Seja bem-vinda. Bora lá para mais um podcast hoje, né, com essa pessoa tão especial aqui pra gente. Exatamente, hoje juntas aqui nós vamos conversar com a Salete Arenales, ela que é psicóloga, atua na área há mais de 30 anos, tem livros, mais de 5 livros, é pesquisadora, desenvolveu um jogo interativo que ajuda o tratamento com adolescentes, inclusive adolescentes, é uma das suas especialidades. Seja bem-vinda, Salete, é uma honra ter você conosco aqui hoje. Com certeza vai ser um show, porque você fala com propriedade, né? Quando o assunto é adolescente, seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço o convite. Espero que seja um show, mas o assunto é importante de estarmos, né, debatendo neste mundo, no mundo contemporâneo. Ainda mais esse assunto, né? Ajudar quantos pais em casa que estão aí passando com essas dificuldades com os adolescentes, né? Salete, eu queria começar perguntando para você uma coisa assim para a gente entender se mudou de acordo com o tempo ou não, mas quando se inicia a adolescência e quando termina? Certo. Enquanto eu estava aqui aguardando, tinha um rapaz arrumando a câmera, né? Como que era o nome dele? Vinícius. O Maurício. Maurício. Aí eu perguntei se alguém tinha filho adolescente. Ele falou, não, eu tenho de 9, mas já está com comportamento de adolescente, né? Então, todo mundo está observando, quem trabalha na clínica principalmente, que a idade está cada vez, né? A puberdade está começando cada vez mais cedo dos nossos adolescentes e terminando cada vez mais tarde. Então, quem faz essa normatização de o que é adolescente, o que não é adolescente, é a ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Organização Mundial da Saúde. E então está se estudando essa possibilidade de ampliar realmente a faixa etária. Hoje eles apontam entre aí 12 anos a mais ou menos 19 anos. Isso vai variar de adolescente para adolescente, é importante, mas pesquisadores já estão apontando por quê? O que empurra a adolescência? O que empurra o começo da adolescência é a puberdade, que são as mudanças físicas. Então, começa, né? O menino começa aquela penugem aqui, as espinhas, a voz começa a mudar, né? Parece um pato, né? Uma hora fala de um jeito, outra fala de outro, grosso e fino. A menina começa a crescer o seio, né? Aquela coisa extremamente angustiante, pelo menos eu lembro do meu, que assim, aparecia na camiseta da escola, mas era pequeno demais para pôr um sutiã, que também aparecia. Então, essas mudanças físicas vão puxar o quê? As mudanças comportamentais, as mudanças emocionais. Então, a adolescência, a gente está falando do emocional, puberdade do físico. E também o encerramento da adolescência se dá com o término dessas mudanças que vão acontecendo no corpo, nos hormônios, tanto da menina como do menino. Quando isso tudo se cessa, aí é o final da adolescência. Agora, o que os pesquisadores estão descobrindo, e são pesquisas, de certa forma, recentes, no máximo aí 10 anos, mais ou menos, que existe uma parte do cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, que ele amadurece em torno dos 24 anos. Tem pesquisadores que falam até 25 anos. E o que é essa bendita parte do cérebro? É exatamente a parte responsável pela capacidade de fazer e ver as consequências, né? Que é uma coisa, assim, tremenda. Então, o adolescente, ele vai tomar decisões, ele vai... É por isso que o adolescente tem essa característica tão impulsiva, porque essa parte ainda não está finalizada no desenvolvimento cerebral. Olha só que interessante, né? E, assim, uma pergunta, o que te fez? Você tem aí 30 anos de experiência nessa área, o que te fez abordar, se especializar e ajudar tantas pessoas e outros profissionais em relação aos adolescentes? Por que ir para essa área?
Essa é uma pergunta interessante, né? Porque é a minha história de vida, mas vamos resumir aí. A clínica do adolescente, por incrível que pareça, até hoje são pesquisas muito recentes. Então, quando eu comecei a atender na clínica, o adolescente, eu fiz um recorte, né, em função da minha formação, eu vou atender só adultos. Mas começou a aparecer o de 18, depois 17, depois de 16, e eu sentia que tinha um entrave ali nesses atendimentos. E foi aí que eu comecei a me debater muito, né? Foi aí que eu desenvolvi todo o meu material para atender adolescentes, né? Que é o Jogo Túnel do Tempo. Porque eu fui concluindo que o adolescente precisava de uma mediação para falar. Porque, assim, o adolescente, eu comecei a observar uma repetição. Eles chegavam, abrindo a porta, já dizendo assim, não me venha com desenhos. Espera lá, eu não atendi o cara como não me venha com desenhos, né? E eu comecei a escutar esse não me venha com desenhos da seguinte forma. Olha, eu passei por um profissional da área infantil, algum amigo me contou, e eu não gosto de desenhar, não sou mais criança. Mas, por outro lado, esse mesmo adolescente, quando colocado para falar de si, a coisa não fluía como um adulto. Né? Então, foi assim que, paulatinamente, em 10 anos eu criei esse jogo, que depois eu fiquei mais 4 anos só estudando esse jogo e toda a técnica de atendimento do adolescente. Então, eu estruturei esse formato, né, dentro da minha tese de doutorado, e hoje eu trabalho com profissionais que atendem adolescentes, que é uma área, na verdade, nova. A ebiatria na medicina também é nova, né? Então, nós estamos aí engatinhando e precisando de pesquisadores nessa área. Olha só. Você tem filho adolescente, Cris? Tenho. Tem? Quer dizer, essa ideia de... É adolescente, mas não é. Ele tem 19 anos. Então, tá ali no finalzinho, mas não foi desenvolvido o córtex. Aí que tá o negócio. Alguns já conseguem, né? Alguns com... não queria muito expor, mas assim, você vê que tem alguns adolescentes, tanto na clínica como na minha vida pessoal, que você vê que com 19 anos já começa a tomar uma postura mais madura, é muito mais tranquilo, né? Já começa a assumir algumas responsabilidades, às vezes até financeira, dentro de casa. Então, percebe? Tem uma flexibilidade muito grande aí. Né? E a gente começa a perceber, mas realmente nas atitudes, né, doutora? Porque o que eu vejo muito lá, né? Tem essa coisa de trabalha já, tá buscando estudar, tudo, mas ainda não tem aquela responsabilidade, aquela visão, aquela rotina, né, com o dinheiro, que é algo que a gente precisa ainda estar em cima, ajudando, ensinando. Normal, né? Sinal que tá tudo saudável, né? Que tá aprendendo. Exatamente, está aprendendo. Por isso que bom, pelo menos eu penso, né? Não sou uma profissional, mas eu penso assim, que ainda tá saindo, né? Da adolescência para entrar na fase jovem, né? Mas é uma fase difícil, né, doutora? Para os pais, eu acredito que assim, a grande maioria dos pais que chegam lá, a principal queixa é como lidar, né? A gente não sabe. Eu acredito até que pais que têm outros filhos, é tudo diferente um do outro, né? Então, como lidar com esses adolescentes é uma pergunta muito grande, né? Das mães, né? E dos pais, todos eles buscam essa ideia, como lidar com eles, né? E lá você consegue fazer um trabalho com o adolescente, com o pai. Como que é esse trabalho em conjunto? A clínica do adolescente, eu sempre digo assim, eu não acredito, eu falo isso muito com meus alunos, né? Eu não acredito em atendimento de adolescentes sem envolvimento dos pais ou dos responsáveis, né? Nem que seja né? É fundamental aí ter um responsável. Né? Como você estava dizendo, né? Meu filho está crescendo, tem 19 anos, já trabalha, mas, né, ainda não tem uma administração financeira. Né? Ele ainda não daria conta, por exemplo, de dar conta de si com total responsabilidade, né? E é importante que, vamos pensar aí no que você está dizendo, que realmente ele vai falir dentro de casa, porque ali ele tem o amparo dos pais. Mas percebe? Ele ainda está em formação, né? Eu acho que é fundamental os pais terem essa noção de que adolescente precisa de nós. Porque normalmente a gente enxerga o adolescente muito como um mini adulto. E esse é o grande perigo. Aí mora o perigo. E doutora, tem assim... alguns comportamentos que a gente pode considerar que são comportamentos normais, esperados de adolescentes, quando os pais, de repente, devem levantar um alerta, se preocupar em relação ao comportamento dos filhos? Silvia, essa pergunta é uma pergunta fundamental, até bastante complicada de responder, porque, na verdade, ela é complicada até para nós profissionais. Porque o que acontece com o adolescente?
Eu estava falando das mudanças físicas que empurram as mudanças emocionais. E aí, o adolescente, ele é atropelado por pelas mudanças físicas, né? Literalmente atropelado, essa é a palavra. Então, até ontem ele era criança, ele tinha problemas de criança, ele tinha os pais da infância, de repente tudo vai mudando, né? Vai mudando a visão, né? Vai aparecendo desejos sexuais que ele se assusta, né? Vai tudo sendo transformado. Então, é natural, né? Eu tô aqui fazendo meu primeiro podcast. Tô ansiosa, claro que eu tô ansiosa, né? O adolescente, ele tá entrando num mundo novo. Então, tudo gera ansiedade. Então, sintomas, por exemplo, vamos pegar aqui, sintomas de ansiedade. Vai intensificar na adolescência? Vai, porque tudo é muito assustador. Tudo é muito angustiante, né? E aí, qual que é o limite, né, desses pais avaliarem? Bem, isso é do normal da adolescência, que não tem como não pensar a adolescência sem às vezes até um pânico, né? Qual que é o limite? É pensar sempre na intensidade. Então, adolescente vai ter crise de choro? Vai ter muita crise de choro. Ele está assustado com tudo isso. Mas de repente ele teve uma crise de choro pontual, daqui a pouco você vê que ele está tudo bem, ele sai com os amigos, tem grupo social, tem vida, né? Ele está levando a vida? Tá, né? Fique de olho, mas fique tranquilo. Agora, quando isso toma uma intensidade muito crônica, né? Esse adolescente não sai do quarto, esse adolescente nada tá bom, aí é hora de procurar ajuda, né? Mas isso realmente é difícil de avaliar, né? Não é algo tão simples assim. Esses também seriam, assim, alguns sinais de que o adolescente está passando por algum problema emocional, algum problema mental, assim, saúde mental, doutor? Tem vários autores que falam que o adolescente ele vai ter N sintomas, né, que são da psicopatologia. Então, vamos imaginar sintomas obsessivos, de repetição, de banho excessivo, sintomas de pânico, por exemplo, né? Tem que sair correndo da escola porque teve uma crise de pânico. Então, sintomas assim acontecem, sim. Agora, essa é uma análise que eu também gosto muito de frisar, né, para os pais, para os profissionais, até que ponto isso é de uma fase da adolescência que vai passar, tá? Que passa, que aí vai se ajustando e até que ponto esse adolescente não vai dar conta sozinho, vai precisar às vezes de uma intervenção medicamentosa ou de um outro tipo de ajuda. Então, é uma análise que a gente sempre tem que fazer enquanto profissional, se trata de sintomas, né? Psicopatológicos realmente, né? É muito comum, às vezes, alguns problemas de saúde mental começarem na adolescência, tá? Porque é ali que a gente tem a primeira crise existencial, né? Uhum. O adolescente, ele descobre um monte de coisa que ele não estava preparado, que até então ele conseguia dar conta no mundo de Cinderela, de contos de fada. Quando ele começa a se dar conta desse mundo, isso é assustador. Então, ele tem ali a primeira crise. Pô, quem sou eu? O que você vai ser quando crescer? Né? Começa as perguntas assim. Então, ele se sente nessa pressão e isso tudo vai fazendo um pano de fundo para eclodir, em alguns casos, uma ansiedade maior ou um problema até uma psicopatologia mais grave. E como que faz para lidar com todas essas mudanças assim, de comportamento? Porque é a hora que a gente estava conversando aqui, né? A Cris falou como é que os pais conseguem agir. Tem alguma orientação? Como que os pais conseguem agir com tantas mudanças assim de comportamento, doutora? Olha, tem um autor que fala assim, não vou lembrar o nome, mas ele fala assim, os pais também adolescem, né? Realmente, é extremamente pesado, né? Porque assim, até então os pais sabiam lidar com o quê? Com comportamentos de criança. E agora muda tudo, muda a forma de conversar, né? Tudo vira de ponta cabeça para o adolescente e para os pais também. E eu acho que a primeira sacada é os pais dar conta de que agora ele não tem mais uma criança. Isso não é fácil, tá? Eu lembro de um pai que ele falava assim, ela não senta mais no meu colo, né? Mas como vai sentar? E eu lembro que eu até chamei esse pai e falei assim, como vai sentar? Ela tem seio, ela tem corpo de mulher, ela não vai mais sentar no seu colo, né? Às vezes parece uma bobagem, mas é difícil para os pais darem conta de que realmente já foi, né? Daqui a pouco é um adulto, mas é um adulto que ainda não está pronto,
né? Que precisa aí, de certa forma, da ajuda dos pais para lidarem com as consequências. Então, os pais realmente eles têm que fazer acompanhamento desses filhos. É um momento de outro mundo, um mundo que ele não acompanha mais, né? Diferente de quando era criança, mas ele tem que estar de perto, ele tem que estar acompanhando todo o processo de formação ainda. E realmente a gente sente isso, de não receber mais aquele carinho de criança. E receber, era a mamãe linda até ontem, né? Eu lembro muito que o meu menino, eu chegava do serviço, a primeira coisa que ele fazia, ele vinha correndo no portão e me abraçava e me dava um beijo. Passou um ano, né, da escola, ele já parou de fazer isso. Aí o filho, né, mas você não vem mais me receber? Ah, mãe, eu te vejo todos os dias. Aí começou assim, tipo, a desculpa para não estar mais perto da gente, né? E a gente, é igual você falou, a gente também vira adolescente com eles, né? Porque para nós é difícil aceitar. Para os pais também tem uma perda aí muito significativa, né? Com certeza. De mamãe linda é aquele que fica olhando e fala assim, você tem celulite, você não sei o que lá, você, né? Ele fica apontando os defeitos. Sim, né? O meu menino... Tanto físicos como os nossos defeitos. Sim, né? O meu menino, ele tinha muito, assim, ciúmes até na escola. Ele, às vezes eu ia na escola e os amiguinhos, tipo, tirava sarro, né? Aquela coisa de adolescente, né? Aí pra ele se sentir assim, não, é minha mãe, ele já vinha de longe, ele chamava, ô, véi, eu tô aqui. O jeitinho de falar, né? Mas aí que a gente começa a compreender, para mostrar assim, ela é minha mãe, né? Respeita a minha mãe, mas ela é minha mãe, independente do que for, mas só eu posso falar assim com ela. Então é engraçado isso, né, para nós também. A gente não sabe também muito como lidar com isso, não. É uma aprendizagem também para os pais. Junto. Porque como a senhora estava explicando, quando criança tem aquela dependência, né? O pai está mais próximo. E aí, quando está adolescente, ele se afasta. Isso é normal. Isso é normal e saudável, né? Desconfiamos do desenvolvimento, de um bom desenvolvimento psicoafetivo daquele adolescente que não larga do pé da mãe e do pai, né? Eles precisam realmente ter os grupos deles, né? E pouco a pouco eles vão saindo daquele cerco ali da escola, né? Onde a gente tinha domínio total, né? A festinha, né? O que eles faziam? Eles estavam na escola, depois eles iam, sei lá, numa aula de música que a gente levava e buscava, ou numa festinha, né? Que a gente conhecia os pais. E, de repente, eles começam a ir sozinhos numa sorveteria, e aí vai indo, né? Até chegar às baladas. Então, esse avanço é saudável, tá? Mas tem uma coisa muito complicada aí, né? Porque, assim, como que nós, pais, vamos deixar ir, né? Se esse adolescente ainda... Qual o limite de estar pronto, né? Para alguns espaços e não estar prontos, né? Então, eu sempre digo para os pais que é importante, e a gente erra a mão também, assim como o adolescente erra a mão, a gente também erra a mão, ainda mais no mundo atual que eu quero estar falando, né? Então, é importante que seja feito passos de cada vez, né? A sorveteria, até chegar na balada, tem toda uma caminhada. E ele tem direito a esse tipo de passeio se realmente ele mostra que ele está correspondendo a um mínimo, né? Se não, aí a gente vai ter que dar marcha ré, né? Então, é um processo assim que a gente vai na tentativa e no erro, mas que é fundamental fazer isso. Porque o adolescente, na verdade, ele ainda precisa, de certa forma, estar sendo cuidado por esses pais. Porque senão ele comete infração, comete erros na vida e tem caminhos que não tem volta, né? Esse é o complicado. Exatamente. A gente vê muito na realidade dos noticiários aí quantos adolescentes que entram num caminho que às vezes não tem volta, né, doutora? E em casa, é difícil às vezes conversar com o adolescente. Ele é sim, é não, responde pouca coisa, não dá aquela informação. Como é que é possível ter uma conversa mais saudável, arrancar alguma informação de adolescente? Como que é possível ter essa conversa? Faltou uma, sim, não e sim, normal, né? Normal batendo com o ombro, assim. Realmente, esse é o padrão do adolescente. Ele mata a pergunta. E ele não faz só isso em casa. No consultório também a gente tem que ter um manejo
Aí entra o jogo, né? Que foi o meu conteúdo de doutorado, né? O jogo, ele é um fórceps porque ele tem uma entrevista disfarçada. Então, no jogo, o adolescente, isso dentro do processo psicoterápico, não sou eu que estou entrevistando, é o jogo, e aí eu percebi que isso faz fluir a entrevista, né? Em casa, é importante que os pais tentam organizar as questões num formato assim, que não dá muito para ser respondido com sim, não e normal, né? Então, tudo bem lá na escola, né? Vai ser sim, não, certeza. E normal, ou normal, um dos três. Tem 3 opções. Agora, questões mais amplas. E daí, como que foi, filho? Tudo tranquilo? E a fulana de tal? E aquela prova? É importante abrir brechas para que o adolescente traga, né? E o mais curioso, Silvia, assim, e olha que eu já escutei isso na clínica, é que os adolescentes, na verdade, eles não conseguem falar, eles têm uma dificuldade deles, eles estão aprendendo a falar. Tá? É importante nós termos essa noção. Eles não fazem isso só porque eles querem um certo distanciamento dos pais, que eles também querem, né? Uhum. Você não vai mais deixar na porta da balada, você vai deixar um quarteirão pra lá, né? Porque é vergonhoso você deixar na porta da balada. Então, eles querem esse distanciamento, mas eles também têm uma dificuldade deles, porque eles estão aprendendo a se comunicar pelo verbal. Até então, eles se comunicavam pelo brinquedo, pelo desenho, né? Então, é um processo. Então, é importante que os pais instiguem a fala. Então, eu estava dizendo assim, quantas vezes eu escutei na clínica adolescentes dizendo assim, puxa vida, eu só queria que meus pais perguntassem como que eu fui na prova, né? Gente, parece, para quem pergunta, né, não faz mal. Eles precisam saber que tem alguém ali por eles. Essa informação é importante para eles. Eles precisam ter essa encheção de saco, pode falar isso aqui, entre aspas. Nem que a resposta foi bem. Isso, nem que você não conseguiu passar do sim, do não, mas você está mostrando que você está ali, né? E realmente interessado nele. Porque ele sente falta. E ele se queixa na clínica quando isso não existe, né? Eu lembro de uma outra adolescentinha contando, né? Que meu pai fala que a gente precisa conversar, não sei o quê. Aí ele programa um passeio de final de semana e fica o tempo todo vendendo gado no celular e a gente não pode nem conversar direito, né? Porque ele está fazendo negócio. Percebe? Né? E eu acho muito curioso, porque dá a sensação, o adolescente sempre nos engana nisso. Que eles não querem falar com a gente, que eles não estão interessados, mas eles estão de olho comprido no que a gente está fazendo. Então, e como é que a senhora estava falando, né, de perguntar de forma diferente, da prova de um trabalho, dá alguma outra dica aí para o pai para ter uma comunicação mais eficaz com o filho, com o adolescente dentro de casa? O que pode mais ser feito para ter essa comunicação mais eficaz? Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo, né? Por exemplo, nudes, né? Estamos no auge de um problema que aconteceu. Eu sempre brinco que eu acho que eu peguei os primeiros nudes do nosso país, né? Porque, assim, uma época que eu nem sabia que existia, uma época que não tinha WhatsApp, não tinha, né? E como é angustiante, né? Para o adolescente, Então, são informações que nós temos que pôr em pauta realmente. E um formato é assim, gente, o tempo todo tem notícia. Bota notícia, né? Bota notícia. Fulano, você viu essa notícia aqui? Não sei o que, né? O que você pensa? Um outro jeito também bem interessante é porque, assim, para nós, seres humanos, e o adolescente ainda tem muito isso, é muito mais fácil falar de um outro do que de você. Então, por exemplo, pegando aí o assunto do nudes, que eu acho que é um assunto essencial para a gente estar conversando. Fulana, né? Lógico que dentro de um contexto, não fica uma pergunta, né? Estão falando da fulana, estão falando de um problema que existiu. E os seus amigos, o que eles pensam disso, né? É mais leve para ele falar dos amigos do que dele. Tá? Mas, na verdade, ali vai entrando a pessoa dele. A opinião dele. A opinião dele, né? Então, essa também é uma outra estratégia. E os pais, né, nós estamos assim num momento muito complicado, né? Os pais, eles chegam, terminam um trabalho, que às vezes nem termina, porque a gente leva muito trabalho para casa, né? A pandemia intensificou essa forma. Nós viemos de uma geração que trabalha muito, né? Fomos treinados para trabalhar muito. E
E hoje a gente tem, quando a gente chega em casa, é muito diferente do passado, que o nosso compromisso único e exclusivo era quem? Os nossos filhos, a família. Hoje não, é o tempo todo chegando resposta para dar no WhatsApp, é o tempo todo alguém que a gente está em pendência, e a gente se esquece, né, desse núcleo ali e desses adolescentes com a cara fechada, de bico, né, de ovo virado, né, que na verdade precisam que a gente esteja com esse olhar atento. Olha só, Cris. Você consegue conversar com seu filho? Olha, eu vou ser sincera. Com o trabalho, meu trabalho é online, né? Então, é uma dificuldade grande mesmo. É uma dificuldade grande. E não é só da Cris, não. Não é. Foi minha também. É algo que a gente tem que realmente se debater para fazer uma construção aí de um diálogo. Mas eu acho que a partir do momento que a gente entende que é essencial, tá? Que nós ainda cumprimos um papel de modelo, nós não somos, né? Uma vez eu lembro quando criança, um parto de um cavalo, eu fiquei assustadíssima, né? Porque ele chacoalhou aquele líquido e saiu andando, levantou e saiu andando, né? Nós demoramos para andar, né? Então, a nossa espécie, e não é à toa que ela é a mais inteligente, ela exige muito, né? Então, é importante os pais terem essa clareza de que nessa fase da vida não terminou o serviço, tá? Ainda tem muito a fazer. E a questão dos pais, hoje antigamente já tinha e hoje é ainda maior essa questão da autoestima. Os adolescentes estão aí cada vez se expondo mais cedo, eu acredito, e existe, eu acho que essa cobrança pela autoestima. E os pais, eles podem colaborar? Como é que eles podem agir nessa questão da autoestima com os Boa pergunta, eu tô aqui pensando, né? Porque assim, autoestima... em geral, ela é abalada do adolescente, tá? O adolescente, ele cresce desengonçado. Se a gente pegar lá o comecinho da adolescência, né? Eu lembro que outro dia eu estava falando sobre a proporção das mãos. Ela cresce num padrão maior que o corpo. O nariz, né? Aí eu estava falando disso, né? Com meu filho outro dia. Aí ele brincou, ele falou assim... eu falei, você sabia dessa informação? Ele falou assim, mãe... Ontem eu era adolescente, lógico que eu sabia o tamanho do meu nariz, né? Porque assim, cresce, fica desengonçado, né? Então, isso tudo vai abalar. Ele sempre tem uns momentos que eles ficam perdidos, né? Com a voz, com um som estranho e assim vai. E os pais, eles se enganam porque o adolescente não mostra, ele nem vai agradecer. Adolescente nunca vai agradecer, mas eles estão atentos. E os pais, eles têm o dever de tirar o que tem de potencial aí, o que tem de bom. É fácil? Não é fácil, né? Porque você chega de casa, do trabalho, abre a porta, encontra aquele caos no quarto, né? Assim, um monte de roupa amassada, virada, misturada, sujo com limpo. Nossa, é tudo igual então, doutora. Tudo igual. Que bom. Basta conversar sinceramente que a gente descobre que é tudo igual, né? A louça que se de repente você negociou, né? Você vai arrumar a louça, né? Ou pelo menos o seu prato vai tirar da mesa e tá tudo do mesmo jeito. Mas nós temos que, no meio desse caos, né? Fortalecer o que tem de especial nesse adolescente. E de forma sincera, porque adolescente, se não for de forma sincera, ele pesca. Tá? Eles ainda têm um não verbal muito mais aguçado que nós que já desenvolvemos o verbal. Então, ele percebe quando a coisa não está sendo realmente sincera do coração. Tá? Então, e é importante os pais também entenderem, né, pensando nessa pergunta, que o peso da sua fala como pai e mãe, mesmo que ele virou a cara, o peso da sua fala vai ter um valor muito maior do que o peso da fala da vizinha, da professora, né? Então, às vezes, o adolescente, ele chega e fala, né? Mãe, aconteceu isso, 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 isso. Se a mãe arregaçar a manga, né? Tem uma história, eu lembrei agora. Eu contava muito essa história na clínica, porque eu tinha muita dificuldade de escrever, né? Quanto que eu imaginar que um dia eu ia escrever um livro? Nunca imaginava um dia, né? Eu lembro que a primeira vez que alguém falou assim, você que é escritora, eu levei um susto, né, porque eu sou escritora, mas enfim, eu tinha muita dificuldade. E no terceiro colegial uma vez, né, eu prestar vestibular, não sei o quê, o professor pegou, não fez por maldade, mas ele não leu o nome, mas ele falou, vou dar um exemplo de uma redação péssima, né, de uma redação não modelo.
E ele foi lendo e debatendo. Eu lembro que assim, eu segurei, né, pra não chorar, porque eu sabia que a redação era minha, né? Foi uma sensação, não contei pra amiga nenhuma. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? Tipo assim, eu não sirvo pra nada, né? Porque se redação, que é o que mais pesa no vestibular. Eu tava preocupada com o vestibular, né? Eu falei, ferrou. Acabou, minha vida acabou ali, né? E aí eu lembro que eu contei pra minha mãe, ela parou e falou assim, já sei. Né? Nós vamos chamar a Dona Ruth, que escreve muito bem, não sei o quê, né? E foi atrás disso. Então, percebe, o pai e a mãe, ele tem esse poder, né? No momento que realmente eu falei, acabou, né? Esquece Maria Salete, né? Então, eles têm um poder muito maior. Se a gente puxar pela nossa memória, né? Hoje, assim, né? Enquanto adultos, são pequenos detalhes, pequenas frases dos nossos pais, eles ficam eternos em nós. Sim, é verdade. E nós, quando a gente é pai de adolescente, a gente esquece disso. Por quê? Porque bate a porta, né? Finge que não tá nem aí com o que você fala, só desdenha do que é colocado, né? E na nossa época a gente chamava de quadrados, né? Então é muito difícil esse processo, mas a gente tem que relembrar sempre disso. Tá? Ainda cumprimos um papel fundamental. E hoje a gente vê que tem muitos pais que até zombam, às vezes, do formato do corpo do filho, faz umas brincadeiras. E o pai, às vezes, pode achar que é uma brincadeira, mas tem que tomar cuidado com isso, né? Tem, com certeza. Eu fico pensando assim, se eu também não cometi esse erro, porque é meio, às vezes, natural, né? Entra no... nós temos que ter muita atenção, porque é diferente, como eu coloquei, um Zé Ruela aí né? De qualquer pessoa falando do que nós pais. E hoje a gente sabe que existem muitos conflitos em casa com adolescentes, Sim. né? É difícil, às vezes é muita briga, às vezes muitos pais, eu não consigo conversar, a gente discute. Como agir? É normal? Não pode ter tantos conflitos assim, né, doutora? O que você poderia... Olha, a gente tem que pensar que o adolescente, ele está formando a identidade dele. E para ele formar a identidade dele, ele precisa derrubar tudo que foi imposto até então. Tá? Tudo que ele aceitou até então. Então, as brigas, elas vão fazer parte, tá? Também é um processo saudável. É esquisito, mas é um processo saudável, tá? E tem uma frase do Ivan Capilato que eu acho, assim, maravilhosa, né? Muitos pais já, né, hoje, no futuro, com os filhos homens, vêm me falar dessa frase que marcou. É o seguinte, quando o adolescente fala, ele ainda não tem aqui toda a conexão, né, das emoções pronta, organizada dentro dele. Então, ele também vai perder a mão, ele vai falar o que não deve, ele vai xingar, ele vai... Os pais, então, tem que entender que isso não sai do coração. Ivan Capilato fala isso. Não sai do coração. Se não sai do coração, os pais não podem escutar com o coração, ele tem que escutar com a bunda, tá? Então, no meio do auge da briga, né, primeiro, assim, saber parar, né? Tem um momento que a gente vai ter... ninguém está escutando mais ninguém. Então, nós vamos parar por aqui. E tudo que foi dito, não deixar penetrar. Tá? Então, escuta com o quê? Com a bunda. Escutou com a bunda, consegue levar para frente. Tá? Olha só. Interessante. Brigou muito com seu filho, assim, Cris? Na adolescência é uma fase... É difícil você não brigar. É difícil você não discutir e assim, por mais que você tente, né, conversar, colocar, porque a gente quer muito, né, a gente não tem tanta orientação, por mais que tenha hoje internet, tudo é tão fácil, né, mas você quer impor o que você acha que é correto e ele quer impor o que ele acha que é correto, né? Então fica aquele impasse. Então assim, muitas e muitas vezes a gente já foi dormir assim, nossa, que eu queria catar e arrancar a orelha. Ou então, como dizia uma amiga minha, né? Vou bater no liquidificador, ponhar pra dentro de novo pra ver se nasce melhor. Já ouvi isso da minha mãe, inclusive. Ver se nasce melhor. Mas hoje... E assim, eu falo que os pais, eles também têm que aprender um aprendizado contínuo, porque tudo muda tão rápido, né? Aí é um outro ponto, mas eu quero colocar uma coisa antes aí sobre a briga, que eu acho que é bem importante. Não existe como não ter algumas discussões. Não Sim. existe. Aliás, se tá tudo muito calmo, sinal que alguma coisa tá errada. Tá todo mundo no celular, entendeu? Alguma coisa tá errada. Tá? Tem que ter. O adolescente tem que... Ele vai aprender, né, a se impor ela em casa. Né? Então, ele precisa. Ele está treinando. É como se ele estivesse ali exercitando, tá? A fala, a posição dele, o ponto de vista. Então, ele vai fazer isso em casa.
tá? São as primeiras pessoas que ele tem essa liberdade de fazer com tranquilidade. A gente quer que os nossos filhos realmente tenham essa capacidade. Então, vai ter que ter esse espaço para eles se colocarem, tá? Mas é importante que os pais... Isso também é difícil de fazer, mas é um treino muito sensato, assim, fundamental. Que os pais se atentem a brigas que valem a pena e brigas que não valem a pena. E como que faz essa peneira? Brigas que valem a pena são as brigas que colocam a vida de risco, do adolescente em risco. Porque o adolescente, ele entra em coisas que colocam a vida em risco, tá? Então, nós temos que ficar muito ligados. Espera lá, a gente tem que se perguntar às vezes. Opa, estamos começando a brigar. Isso aqui é essencial? Isso aqui daqui 10 anos vai mudar o curso da vida dele? Vai. Se a resposta é sim, vamos conversar, tá? Talvez em alguns momentos parar, filho, ó, ninguém tá escutando mais ninguém, vamos para falar depois. Mas assim, esse assunto tem que ir pra pauta. Esse assunto eu não quero ver você mais chegando em casa alcoolizada. Eu não quero mais ver você, entendeu? Vai ter que pegar firme aí. Agora, tem brigas, né? Que a gente para e fala assim, por que eu tô brigando por causa dessa bobagem, né? Daqui 10 anos isso não vai representar nada. Eu lembro, assim, tatuagem, que é um outro tema, né? Que os pais trazem, às vezes, muito angustiado, né? Eu lembro da minha regra, porque cada família vai ter a sua lei, a sua regra, e eu acho que é importante se respeitar nisso, tá? Não é a regra do psicólogo, não é, né? É os meus valores. Então, eu lembro que eu falava o seguinte para eles, olha... O que marca e vocês não vão poder tirar, quando vocês puderem, com o salário de vocês vão fazer. Não vai ser nem com mesada, tá? Fica muito claro isso. Quer fazer tatuagem? Beleza. No dia que vocês tiverem... Por quê? Quantas vezes eu recebi adulto... Poxa, se eu soubesse, eu não tinha feito isso aqui na minha pele, né? Pô, eu tenho vergonha disso agora. Eu tirei, mas paguei caro para tirar e ficou essa marca, né? Então, eu colocava. Agora, assim, ao piercing... Pode usar o piercing? Eu acho horroroso. Para mim, lembra a vaca. Mas tudo bem, né? Né? Esse é o meu olhar, mas tudo bem, né? Vai tirar, né? Eu só pedi assim, não bota aquele alagador, né? Que vai marcar a orelha. Então, assim, são brincos, né? Furo a mais. Eu questionava, mas eu dava uma certa autonomia. Então, no mesmo sentido, outras coisas também. A gente tem que se perguntar. O que realmente é preocupante, que realmente é algo que vai levar meu filho pro buraco, não tem negociação. Acabou, não tem negociação. E é difícil mesmo, porque eles querem ter uma identidade, né? Eles querem ser diferentes, né? Tem que ser diferente do outro. Eu lembro que o meu filho um dia, ele chegou e falou assim, mãe, eu acho que eu vou pintar minha unha. Eu olhei assim, olha, tá, mas pra quê? Eu me sinto à vontade. Tá, mas todo mundo pinta unha? Todos os homens pintam unha? Todos os homens são felizes assim? Qual a necessidade de você fazer isso? Aí, falei assim, olha, eu não acho legal, né? Isso daí é mais coisas de mulheres. Mas se você, né, sentir à vontade e lá na escola você conseguir lidar com os outros, né? Tirando sarro de você, é uma escolha sua. Nunca mais. Então, assim, é muito difícil você expor o nosso, né? Aí eu joguei dos outros, né? Lá você vai conseguir lidar com isso, né? Porque aqui... Mas percebe, às vezes ele queria só saber o seu ponto de vista, só queria conversar sobre o assunto, né? Eu lembro do meu filho, uma época, não sei por que ele invocou que ele queria raspar o cabelo, né? Pelo amor de Deus, o cabelo é lindo, né? Como você vai me raspar o cabelo, né? Já tá naquela fase que tá... Não, porque eu vou raspar. E eu lembro da minha última tentativa como psicóloga, né? Chamei o cabeleireiro no canto, né? Que eu já tinha um certo contato há mais de 10 anos. Falei, fulano, pelo amor de Deus, negocia com ele, né? Tinta. Aí ele falou assim, Salete, tá na época de experimentar. Eu escutei tudo que eu falo, né? É difícil, acho que não adianta a gente negar. Até hoje a gente tira sarro de como ficou ridículo, né? Ficou e aí feio. Até ele perceber não, e aí pra me sacanear, ele ainda ficava assim, agora eu só vou cortar o cabelo assim, porque eu não tenho que lavar direito, não me dá trabalho pra pentear, não dá, de manhã eu já acordo com o cabelo arrumado, né? E ele ficava falando que ia só cortar assim, mas enfim, nunca mais, né? Hoje, assim, como adulta, a gente pega as fotos, tira sarro, acha engraçado, né? Mas, então, percebe?
chega um momento que esse cabeleireiro, né, me deu a luz, opa, tô comprando uma briga desnecessária. Vai crescer esse cabelo e ele precisa saber disso, né? Sim. Assim como também depois quis deixar o cabelo crescer, né? E porque eu quero cabelo comprido, seu cabelo não vai dar certo, né? Mas não precisou muito. Na hora que o cabelo começou a subir mais pra cima do que pra baixo, pronto, né? Já cortou. Então, são experimentações que é difícil para os pais, mas que a gente tem que realmente exercitar aí, né? E ter essa percepção, né? E ter essa percepção. E é importante ter essa questão de um adulto de referência? Muda muito a vida do adolescente? Muda tudo, né? Se a gente pegar, por exemplo... a internet de vez em quando mostra histórias assim, né? Daquele menino da favela que estava ali no meio do tráfico e de repente conta uma história de um professor que batia no ombro dele e falava assim: fulano, você é diferente, né? Você... né? Quantas histórias assim? Um professor, né? Foi uma palavra mágica às vezes, né? De aposta. Então o adolescente, ele precisa de aposta, na verdade. No mínimo né? Então, no trabalho clínico, quando eu não encontro ninguém, eu dou um jeito de achar, tá? Porque esse adolescente precisa de alguém que cumpra as mínimas funções de pai, de mãe, de zelo. Às vezes é um avô. Tem um filme muito lindo, agora eu não vou lembrar o nome, que é a história de um advogado que a mãe era drogada. Eu sei que tem sonho Em Busca de um Sonho, eu não lembro. É do Smith? Não. Eu não gravo o nome tá. Não é Em Busca da Felicidade. Tá. Tem sonho, a palavra sonho. Mas esse advogado é uma história real, tá? Se for olhar, a história até é muito simples. Ganhou um prêmio, ganhou uma indicação de Oscar, se não me engano. Eu não sou muito ligada nisso, mas enfim. E o bonito ali, porque assim, a mãe era alcoólatra, drogada, esse menino foi crescendo de um jeito, até o momento que a avó catou ele, né? E começou a pôr regras, né? Começou a pôr... Então, teve um momento que ele estava se envolvendo ali com outros meninos mais complicados. A avó pôs para fora, né? Do jeito dela, né? Mas aí, quem fez esse papel, né? De referência, de dar esperança, de falar, você é capaz, você vai, né, sair desse mundo e vai estudar, foi essa avó. Então, sempre tem um adulto de referência. Se não tem, na clínica a gente tem que criar, a gente tem que buscar. Olha só. E é fácil, com o adolescente lá, compreender qual que é esse adulto de referência que ele quer? Porque muitas vezes ele quer que aquela pessoa seja referência, né? Você está falando... Dá uma explicitada. Por exemplo, melhor, chega um adolescente lá e você tem que perceber que tem que ter essa pessoa de referência, né? Às vezes não é o pai, às vezes não é a mãe, e ele está buscando essa pessoa de referência. O próprio adolescente, ele consegue te dar uma seta? Quem poderia ser, que nem você falou, né? Isso a gente vai descobrindo na entrevista, mas a gente também tem testes. Tem algumas... tem alguns recursos que nos auxiliam a ver, puxa vida, esse cara aqui cumpre uma função de pai, né? Eu lembro de uma adolescente que não tinha ninguém, a gente tinha passado em várias casas e eu estava muito perdida, né? Espera lá, né? Hoje ela está numa outra casa diferente e tem um teste que para o adolescente que não se opõe a desenhar, né? Que é de um autor brasileiro, Walter Trinca, assim, é fenomenal o material dele. E eu lembro que ali ela foi contando, ela falou, não com as palavras dela, né? Quer dizer, com as palavras dela, mas na minha leitura, ela foi dizendo assim, essa aqui é a minha tia, ela que levou o meu primeiro presente lá no hospital, ela que fez minha primeira visita, ela que vai nas reuniões de escola, Eu falei, opa, achei, né? E aí, a minha função enquanto profissional é fortalecer esse vínculo. Falar, fulana, né? Não tem mãe, né? E você cumpre esse papel. Né? Eu sei que é difícil, porque você não é mãe, mas... então, vamos fortalecer isso, né? De certa forma, eu vou te chamar para sessões. E assim, ela foi mostrando quem eram os irmãos, quem era o pai, né? E montou, e era cada um de uma família, né? De onde ela já tinha passado. Que bacana. Interessante. E falando em família, doutora, a gente sabe que muitas famílias acabam enfrentando o processo de separação.
Como que os adolescentes ficam nisso tudo? Como lidar com os adolescentes? Como os pais devem também lidar com os filhos nesse momento tão difícil que é uma separação? É um momento bem complicado. Eu acompanhei muitos casos de processo de separação, né, de adolescentes. A coisa mais importante para os pais que eu peço assim com bastante encarecidamente, né, assim, atente-se, porque assim, existe categoria de ex em tudo na vida, né? Ex-chefe, ex-professor, ex-marido, ex-mulher, ex-esposa, né? Agora, ex-filho e ex-filha não existe, né? Eu acho que é importante ter essa clareza, porque às vezes eles também entram num momento, às vezes, de revolta, de repensar a vida. Eles também são forçados a repensar um monte de coisa. Eles vivem uma adolescência, às vezes, nesse momento de separação. E esse adolescente já não quer muito papo com ele, né? Então é fácil, assim, já fiz a minha obrigação. Não cumpriu a sua obrigação. Então é importante ter essa clareza de que ainda tem um papel a cumprir, de que mesmo namorando é importante saber que tem um adolescente ali, tá? Que tá de olho em você e que precisa de você, tá? Porque o adolescente, ele aproveita de braçada, né? Ele faz o manejo que ele quer, ele vai para casa da mãe, na hora que ele tem que fazer alguma coisa que ele sabe que na casa do pai é mais fácil, ele muda para casa do pai, né? Naquele final de semana, ele vai fazendo de estratégia. Eles são bons nisso, né? Então nós temos que ficar atentos. E como pai, como mãe, né? Eu sempre tenho uma autora também brasileira que eu acho muito bacana a forma como ela coloca, Maria Tereza, fugiu o sobrenome agora, mas enfim, ela diz o seguinte: educar é uma coisa complicada, né? Imagina você, casal, que na verdade é a Maria que veio lá do sul, né, com aquela cultura, e o José que veio lá do norte, com outra cultura. Na verdade, um casal é isso. E aí ele tenta alinhar, né? Por quê? Porque o adolescente vai precisar de uma linguagem única, ele vai perceber que ali tem né? Quando está separado, e é muito difícil isso, também o casal vai ter que dar um jeito de engolir toda a raiva, de resolver todos os problemas, não com o filho, tá? Isso também é um grande problema, né? Às vezes despejar em cima do filho. Não tire o lugar de herói desse pai, por pior que ele seja como marido, né? Não tire o lugar dessa mãe. Isso aí, mas ele tem que descobrir. Deixa ele descobrir sozinho, tá? Esse lugar tem que ser preservado. E dentro das possibilidades, o casal vai ter que articular informações, porque eles ainda têm um ser em comum que precisa ser educado. E às vezes a gente vê que não é assim que funciona, né? Que quando separa... Eu falo por experiência. Meu pai e minha mãe se separaram e até hoje, eu tinha 11 anos, até hoje, meu pai nunca conversou comigo. Então, existem muitas famílias que também passam por esse processo. E como a senhora disse, não existe ex-filho, né? Esse é o padrão mais comum, tá, Silvia? Infelizmente, né? É o que a gente mais vê. Ainda hoje, né? Mas estamos aqui, né? Estamos repensando isso, então é fundamental a gente estar conversando. Doutora, e no caso dessas famílias monoparentais, que cada vez mais comum hoje, quais são os desafios? Como agir com os adolescentes, até para os adultos, né? Como que é enfrentar essa situação? Eu acredito que uma parte eu já até respondi, né, quando a gente falou da separação, mas eu vou estar lançando mão para falar desse tema, que é um tema importantíssimo, realmente está crescendo esses números, né, normalmente de mães, né, solos. Eu vou lançar mão de uma entrevista que aconteceu no programa do Fábio Prochat, para a gente falar desse assunto, né? Acho que ninguém melhor de quem vive a situação para estar falando. Então, era uma reportagem ali, eram entrevistas, e era o Marcos Frota que estava sendo entrevistado. E aí o Fábio Prochat foi falando assim, nossa, a gente tenta escolher pessoas aleatórias, né? E eu descobri que o Marcos Frota é vizinho, né? Mora no mesmo prédio que o Zé Augusto, um compositor, né? E aí ele foi contar a história. O Marcos Frota foi contar, ele falou assim, não, ele não é um vizinho, ele é um anjo na minha vida, né? E aí ele estava dizendo que ele tinha 3 filhos, casado há 17 anos, no auge da carreira em Mulheres de Areia, né? Então, todo aquele sucesso global, né? Que há anos atrás tinha um impacto muito maior que hoje, né? Era a referência de bons ou não bons atores.
E nesse auge ele recebe uma notícia de que a esposa dele tinha falecido, né? Num acidente na porta da casa, tinha morrido. E aí ele chega com 3 crianças, né? Um já adolescente, um menorzinho, depois de 17 anos casado. E aí ele diz que chegou, né, para esse compositor aí, que tem todo um domínio das palavras, né? Eu acho que a arte, ela tem uma capacidade muito além de nós psicólogos, né? A gente tem que ficar muito ligado na arte. E aí ele falou assim, cara, eu não vou saber. Não vou saber, né, responder meus filhos, não vou saber lidar com o meu mundo agora, né? Que virou de ponta cabeça. Ele falou assim, cara, você, nesse compositor Zé Augusto, você vai ser a mãe dos seus filhos, né? E aí diz que aquilo funcionou como uma luz, né? Assim, putz, Deus me deu uma oportunidade de ser a mãe dos meus filhos, né? Quer experimentar um outro amor. Um amor que é mais compassivo, um amor que não pede nada em troca, que é diferente do amor de pai. Então, ele estava falando disso. Por quê? Né? Pensando aí, né? E, assim, ele coloca de uma forma bem bonita, quem quiser assistir a entrevista, é só acessar o Psi Arenales Books, que tem lá a entrevista no meu Instagram. E ele coloca de uma forma muito poética, né, o que realmente tem que ser. Alguém vai ter que assumir um pouco esse papel de pai e mãe. É fácil? Não é fácil, né? Porque o ser humano, para se desenvolver, ele precisa dos 2 papéis, né? Ele vai precisar de alguém que banca, de alguém que aposte financeiramente, aposte emocionalmente, né? E, em geral, tem uma certa divisão, né, desses 2 papéis no casal. Então, tanto um lado como o outro vão ter que aprender a ter esse gingado e saber que nenhum desses 2 papéis pode ser deixado de lado, tá? E o que realmente é muito comum hoje ter, né? Sim. Mãe e pai, né? A mãe sendo mãe e pai, né? Sim, é muito mais. Muito mais. Mãe e pai, né? E é curioso, porque assim, é pesado, é suado, mas esse filho depois ele reconhece, né? Eu vejo pela clínica como eles reconhecem essa mãe que se desdobrou em 2, né? É uma gratidão, assim, e um reconhecimento e uma admiração muito bonita. Né? Por mais que às vezes a gente não perceba isso quando está passando pelo processo, né, Silvia? Eu acredito que a sua mãe ela não tenha percebido isso quando ela passou pelo processo. E realmente, a gente não percebe quando você está passando pelo processo, mas lá na frente, né, é isso que a gente pensa, né? No reconhecimento, claro que a gente nunca faz pelo reconhecimento, nós Sim. que somos mães, a gente não faz pelo reconhecimento, a gente faz porque aquele ser... É o amor incondicional, né? É o amor incondicional, aquele ser depende de você para tudo, mesmo quando cresce, ele ainda depende de uma palavra, ele depende de uma, né, um ok, uma avaliação, né? E sempre vai estar ali te perguntando, tirando suas dúvidas, vai ser sempre aquela pessoa que ele vai confiar. E hoje... Nós, né, temos acesso muito à internet, a cursos, a terapia, né? Só que tem mães que não têm esse acesso, né? Tem mães que elas não têm isso e não conseguem ter a percepção de quanto que ela pode mudar a vida daquele filho, né? Eu acredito que cheguei na clínica mães que assim, que ela não tem esse acesso, quanto ela... não tem consciência de quanto que ela é importante para aquele filho, né? E é curioso porque, assim, isso não passa pelo intelectual, não passa pela capacidade econômica, né? Porque tem mães que têm, né? Sim. Arregaçam a manga, fazem, assumem esses 2 papéis, né? E dão conta, né? Sim. E escutando assim, é menos comum, mas também é comum pais que assumem, né? E também é difícil para eles, né? Parece que é só difícil para as mulheres, mas não, também é difícil para eles assumirem esses 2 papéis, né? Eu lembro de um rapaz que ele assumiu e assumiu mesmo, então era assim, era acordar de madrugada, era ver isso, era buscar filho na balada, e ele fazia tudo isso, né? Em reunião de escola, ia colocando o trabalho no meio. Então, articular isto é complicado. E outra coisa importante, então tem pais que vão fazer na intuição, que é uma capacidade que vem do além, né? Uhum. Que eu acho que brilhante. Às vezes nos ensinam muito, né? Sem a teoria. É fundamental também, se possível, colocar a figura
masculina, seja por meio de um tio, aproximar, sabe? Sair mais junto, um avô, isso cumpre, é importante né, e vice-versa, né? Para quem não tem a figura masculina, aproximar-se mais da mãe, né? Que vem com esse papel de avó, isso vai ajudar na formação. Doutora, a gente sabe que às vezes adolescente fica mais ligado ali na rede social, televisão, dorme tarde. É importante que o adolescente tenha essa consciência. O sono é importante para o desenvolvimento do adolescente? Sono é essencial, né? Em todas as etapas, e o sono vai se transformando, né? O bebê, quando nasce, ele precisa aí de 20 e tantas horas de sono. Depois vai diminuindo. Na adolescência também tem algumas mudanças, tá? E não respeitá-las traz sequelas gravíssimas, né? Como mau humor, né? Dificuldade na aprendizagem, a desatenção e assim vai, né? Então são várias sequelas que a gente, quando a gente também não dorme bem, a gente sabe o que aquilo mobiliza em nós. E o adolescente, acontece duas coisas aí no biológico, nessas mudanças, que é importante estar apontando. O adolescente, ele precisa de 8 a 10 horas de sono, segundo os pesquisadores, tá? Esse puxa, mas 10 horas, né? Parece um homem, uma irmã. Tem adolescente que dorme bastante, né? E precisa daquele sono. Faz principalmente os meninos, né? Só que o que acontece com eles? Eles começam, a partir dos 10 anos de idade, né? Quando entra nessa faixa etária, a cada ano que passa, vai diminuindo, isso são pesquisas, tá? Que eu tô colocando, vai diminuindo de 12 a 18 minutos a produção de serotonina. Então, cada ano que passa, vamos imaginar aí, vamos arredondar para 15 minutos. 15 minutos demora mais para dormir. Depois, mais um ano, chegou lá nos 12 anos, deu meia hora. E aí vai indo. Em geral, tem um atraso de 3 horas para os meninos, para conseguir pegar no sono, e para as meninas de 2 horas. É engraçado que quando eu li essa pesquisa, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para me tocar, que eu lembrei, assim, eu com 16, 17, indo para a Copa, pegar uma água, e meu pai estava ali lendo, né? Aí eu percebi uma coisa que eu não conhecia do meu pai, né? Todo mundo ia dormir, ele catava o livro e ficava ali das 10 à meia-noite lendo. Daí minha mãe deu meia-noite, vamos todo mundo para a cama, né? Não tinha muita negociação ali, não, né? Mas eu comecei a perceber que eu tinha essa dificuldade, né? Agora, quando eu li esse estudo. Então, e aí tem vários complicadores, né? Porque se a gente pensar, como eu estava colocando, minha mãe, ela fazia o corte. Só que eu tô falando de uma época do Corujão. Vocês não sabem o que é o Corujão? Não sabem, né? O que era o Corujão? O Corujão era o último filme que nós, adolescentes da minha faixa etária, 50 a mais, tínhamos a possibilidade de assistir. Então, se eu, nesse horário, colocava nas outras emissoras, são mais 2 no máximo, acho que SBT, mas, né? Tinha poucas, né? Tinha poucas opções, né? Se eu lembro do Corujão, doutora. Oi, você lembro do Corujão. Era 10 horas, mais ou menos, né? Não, terminava quase meia-noite. Começava às 10. Isso, meia-noite estava encerrando. Então, se eu colocava nos outros canais, já estava fora do ar, né? Era aquele chamuscado, né? Que não sei se é o termo que fala, né? Você não via mais nada na tela. Ou um hino nacional, né? E aí você tinha o Corujão, era só a única opção, né? E minha mãe, ela não deixava assistir, mas de final de semana ela deixava. Eu assistia, acabou, né? Percebe como era muito mais fácil para os pais? Ponto final, não tinha mais o que fazer. Porque se eu fosse ligar para alguém, não dava para ligar. Era o telefone fixo, na sala, né? Que ia tocar na casa do outro, acordar a casa inteira, não dá para ligar para uma amiga, tá? Essa possibilidade não existia. Então era, no máximo, catar um livro, tá? No máximo. Então a gente não tinha realmente alternativa nenhuma, né? Era deitar e dormir, né? Esperar o sono vir. Não tá vindo, mas esperar o sono vir, tá? E hoje, né? Eu lembro que essa semana eu conversava com uma mãe de 28 anos, que já viveu a época da adolescência com a internet em casa. E ela estava angustiadíssima, né? Eu fico imagina a nossa geração, né? Que viveu na época do Corujão. Salete, porque minha mãe, ela fazia assim, ela dava uma de louca, todo dia ela catava o modem e levava pro quarto dela, entendeu? Acabou a internet. Hoje tem 3G, 5G e assim vai, não sei quantos G. Não tem ponto final. Eu falei, não tem ponto final. Nós não temos mais alguns aliados aí. Isso é muito complicado. Nós estamos perdendo vários aliados.
Então, o sono dos nossos adolescentes está cada vez mais prejudicado. E tem uma pesquisa feita no Brasil, eu não lembro muito bem se é de 13 a 17 anos, mas mais ou menos aí na adolescência, que levantou que eles dormem, em média, de 6 a 7 horas por noite. A nossa organização escolar, ela é diferente, né? No Canadá, na Itália, começa às 9 horas da manhã. Isso faz muita diferença, né? Por quê? Porque já demora para começar o sono. O sono da manhã é aquela coisa perfeita para eles, né? Preciosíssima. Então, não quebra esse sono. E uma outra pesquisa aponta, inclusive, que esse sono de 6 a 7 horas, às vezes até repondo no final de semana, faz com que o desenvolvimento do córtex cerebral fica com um volume menor, tá? Tem pesquisas, né? Isso é gravíssimo, porque isso vai trazer sequelas, tá? Olha só. E você falou de rede social, é importante ter limite. É importante você estar por dentro do que o filho, o adolescente, está mexendo ali nas redes sociais. Como tem muito dessa discussão entre seus pacientes, doutora? Agora eu como pôr, né? Eu como tem que ter, a gente sabe, né? E como. Essa é uma questão, assim, que eu acho que dava um podcast inteiro. Porque, assim, é uma questão muito complicada que nós estamos vivendo, né? E como coloca essa mãe de 28 anos, a gente não tem conhecimento prévio. Né? Aliás, eu peguei a entrada da internet na vida dos meus filhos e tinha muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia que ali era o bordel, entendeu? Então, nós cometemos muitos erros por falta de informação realmente do que aquela tela era capaz, né? E era uma tela ali na sala. Então, nossa, eu me perdi na pergunta. Sobre a rede social. Ah, tá. O ideal é assim, se a gente pega, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, não lembro se é esse órgão, mas ela coloca o seguinte, até 2 anos de idade, sem tela, né? Depois aí de 1 a 2 horas, a adolescência de 2 a 3 horas. Esse é o máximo tolerável para não prejudicar. E prejudica, né? Vai prejudicar a coluna, sim, vai prejudicar todo o conhecimento, vai prejudicar a sociabilidade, o desenvolvimento. Prejudica, gente, não adianta dizer que não prejudica. Então, esta é uma briga necessária? Tá? Tempo de tela é uma briga que a gente tem que negociar. Talvez, em alguns momentos, a gente não vai chegar nos 3 horas, né? E 3 horas contando com tudo, né? TV, videogame, tá? Nossa. É algo, assim, que é de um protótipo do inimaginável. Estou tentando falar. Tem que ser ninja, né? Hoje é extremamente complicado, né? Então, mas eu acho que é fundamental a gente estar falando sobre isso. Filho, isso aqui traz sequelas que eu não quero para você como mãe, né? Eu lembro do meu sobrinho, que eu fui buscar uns 15 dias atrás, e a minha sobrinha tá firme ali, sem. Um tem 9 e outro tem 7, sem celular. E aí, nesse dia, eles entraram com o carro, o mais velho ganhou o celular, né? E aí, o mais novo falou assim, tia, todos os meus amigos têm celular na minha sala, só eu que não tenho, né? Falei, sorte sua, né? Exatamente. Eu lembro que ele... Ainda mais nessa idade, né? Exatamente. Mas a carinha dele foi engraçada, entendeu? Ele ficou me olhando e parece que ele entendeu o que eu disse. Sorte sua. Porque é muito mais fácil dar o celular, concorda? Nossa, é uma delícia, né? É extremamente cômodo. O celular, ele ocupa um lugar muito complicado, porque ele facilita a vida, né? Facilita o nosso trabalho, sim, facilita tudo. Então, nós temos que realmente pensar nessas sequelas e pensar que essa é uma briga necessária. Talvez, ele passa o dia inteiro no celular, então vamos diminuir isso aqui devagar, tá? De repente não vai ser da água para o vinho, agora em diante vão ser 3 horas, né? Ou 4, que seja. Eu acho que 4, dentro todo, né? Eu acho que até ficar um pouquinho mais próximo da realidade, né? Mas ir diminuindo. Então tá, de 8 horas nós vamos agora começar a brincar com 7, depois para 6, né? Pra gente chegar no mínimo saudável para você. Doutora, eu lembro que quando eu era adolescente, às vezes eu queria sair e ir para alguma festinha, e minha mãe ia junto, porque ela queria cuidar de mim, me monitorar, tá ali perto. Como que faz para a família
deixar o adolescente um pouco mais livre, a mãe querer ir junto? Como é que faz para monitorar sem estar ali, naquele mesmo ambiente que o seu filho? O adolescente, ele precisa desses espaços junto com os pares. Ele vai ter os segredos dele, ele precisa falar dele. Então, isso é essencial. E realmente não vai ser com a nossa presença. Uma forma do adolescente carregar-nos juntos, né, é falando. Falando o quê? Falando a mesma coisa toda vez. Cuidado com a bebida. Eu não quero ver você passando do limite com relação à bebida. Cuidado que se pegou um copo que alguém te ofereceu, não beba. Eu lembro que minha mãe frisava muito, é engraçado, porque teve um acidente, né, na cidade que eu morava, de uma pessoa que foi violentada, né, em frente de casa. O namorado desceu, eles ficaram ali conversando. Então minha mãe frisava muito: não namorem dentro do carro. Sobe, a gente tinha uma varanda, né? Sobe na varanda, fica ali, mas pelo amor de Deus, não fica na frente, né, dentro do carro, nem com amigo, nem com ninguém. Abriu a porta, já sobe, né? Então, são detalhes, e eu lembro que ela frisava isso muitas vezes. Então, eu abria aquela porta, já subia, né? Então, são coisas que a gente tem que falar. E essa repetição faz com que o adolescente, ele leve. Quantas vezes eu escutei na clínica? Parece que não, ele vai, de novo esse papo, já falou isso 1000 vezes. Ele leva. Quantas vezes eu escutei na clínica adolescente dizendo assim: eu até pus, né? Devia ser uma LSD, não sei. Até pus dentro da boca e cuspi. Por quê? Começou a vir a imagem da minha mãe. Então, isso eu escutei muitas vezes. Então, essa imagem é ela que vai falar. Então, nós temos... E outra, o adolescente, ele tem que ter muita clareza de que tem alguém esperando por eles. Porque se não tiver, se ele não tem essa clareza, primeiro ele vai testar. Ele dá essa ajuda, tá? Isso quem fala é Ivan Capelato. Então, ele chegou... meia-noite, ninguém acordou, ninguém se mobilizou. Aí ele tenta 1 hora, 2, 3, aí ele amanhece. Aí ele chega de manhã, sol claro, não deu problema nenhum, ninguém... Aí ele vai mais adiante. Aí ele vai fazer uma infração para vir a lei em cima dele, para ter um corte, tá? Aí não é você, pai, é o policial lá fora que vai fazer esse corte. Então, ele precisa disso e ele pede isso. Por incrível que pareça, ele pede. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque eles querem, né? Por incrível que pareça, eles precisam. Tá? Você teve muito isso com seu filho, Cris? Ele querer estar junto ali? Na verdade, ele sempre foi muito sossegado. Então, assim, ele não é muito de sair. Só que, assim, sempre, né? Eu falei, frisei, né? Questão de bebida, não bebe, não... Então, assim, mas ele ainda é muito sossegado. Aí ele voltou, né? Ele morou fora 1 ano, depois ele voltou... E aí ele começou a namorar, então assim, é só em casa. Então, tipo, tá bem tranquilo. Graças a Deus, tá bem tranquilo. Você sabe que eu dou risada às vezes com as mães, porque a gente nunca imaginava que essa geração agora tá namorando a melhor coisa do mundo, né? Exatamente. Eu tô nessa onda. Ai, que bom. Que bom. Tá mais calmo, tá, né? Vai para lugares mais, né? Com tempo mais limitado. Tá onde nossos olhos podem alcançar. E, doutora, qual que é a importância de atividades extracurriculares para os adolescentes? Uma aula de música, um esporte? É importante o pai se atentar a isso? Olha, na verdade, é uma oportunidade de desenvolver novas habilidades que às vezes a escola não dá, né? E principalmente se esse adolescente se encontra, gosta, isso é crucial. Inclusive, tem pesquisas que mostram que isso vai puxar a nota escolar. Por quê? Porque gera autoconfiança, né? Começa a se dar bem, às vezes, no basquete. Ele vai puxando aí, né? Eu quero falar uma coisa que depois eu quero voltar nisso, pegando ali, tá? Só preciso lembrar disso, que o adolescente, ele quebra, ele vai burlar as regras, ele vai tentar burlar a regra, apesar de levar, tá? Mas depois eu volto lá. Mas voltando aqui, né? Então, é algo que vai gerar aí novas habilidades, além de autoconfiança. Então, é essencial. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para que não fique uma agenda de executivo. Tá? Que isso tenha um tempo de ócio, porque tempo de ócio é uma coisa fundamental. Isso nossa geração está perdendo, esses adolescentes estão perdendo. Porque a criatividade, as grandes sacadas só vêm quando você tem um problema que não dá certo, quando você não tem nada para fazer. Aí você busca, aí a mente cria. Né? Quando você está o tempo todo tomado com informações,
Acabou, né? Então, é fundamental ter tudo isso, né? Uma composição disso tudo. E telas, gente, voltando um pouco quando eu falei do limite, eu acho que é importante os pais também entenderem que, assim, tem pais, às vezes, que descabelam, né? Chegam, principalmente há muitos anos atrás. Ele é viciado, não sei o quê. E você vai olhar, tem amigos, pratica um esporte, tá indo razoavelmente bem na escola, né? O adolescente, é normal ter uma queda, se der tempo a gente fala disso. Não, percebe? Telas, ela vai fazer parte. Não adianta imaginar que telas não vai fazer parte da vida do adolescente hoje em dia. Vai fazer parte, né? A questão é essa administração dessa entrada de telas. De conteúdos, administração de tempo, porque ele, né, veio para ficar, né? Sim. Tela é uma coisa que veio para ficar. Tem que pôr as regrinhas. Tentar conversar, sempre com essa conversa, né, doutora? Sempre com essa negociação, que às vezes não é uma conversa. Ai, não é fácil, não. Eu não sou mãe, mas eu lembro da minha adolescência muito bem. Doutora, algumas pessoas comentam, né, que adolescente começa e não termina. Às vezes um curso, enfim, um esporte. É preocupante. Como os pais devem agir nesse caso de começa, não termina? Olha, é engraçado, assim, pensando como mãe. Eu passei muito por isso, né? Era um tal de compra isso, compra aquilo, fica ali 2 meses, não quero mais, né? E isso angustia, né? Porque você fala assim, puxa, mas sou eu que vou ter que ensinar o quê? A garra, a persistência, né? Que nem tudo que a gente faz, que a gente gosta, não tem um lado que a gente não gosta, tudo tem, né? Como que fica isso aí? Só que aí tem uma outra questão também. O adolescente, ele tá numa fase de experimentação, né? Então, assim, não dá para pegar, né? Eu lembro que eu cheguei a escutar isso, né? Sempre tem um parente que fala assim, né? Que vem com uma boa vontade, fala assim, desse jeito não vai dar certo, tudo começa não termina, né? E se fica como mãe, é angustiante, não adianta. A gente não tem segurança nenhuma, né? É falso esse negócio que a gente tem aí, né? A total segurança de que estamos indo, né? Pelo contrário, eu acho que o ser mais inseguro do planeta Terra é ser mãe, né? É ser mãe, né? Mas o adolescente, ele está no momento ainda de experimentar muitas coisas. Então, a gente tem sim que falar, filho, será que não dá para tentar mais um pouco, né? Falar dessas coisas, puxa, amo o meu trabalho, não faria outra coisa na vida, mas tem coisa que eu não gosto realmente, né? Tem que descrever relatório de não sei, isso aqui é muito chato, mas faz parte, né? Então, isso são assuntos que a gente põe em pauta, mas também é importante ter esse contraponto, porque vai acontecer isso, né? Vai acontecer e muito. Não se identifica, né, com aquilo. Não se identifica, ou vê que começa a ter uma dificuldade, né? Então, aproveita como oportunidade de conversar, né? De falar, será que não foi só uma dificuldade, a vida não é bem assim? Mas também deixa experimentar, tá? Então, não tem uma regra fixa aí, como outras coisas, né? A gente vê com muita tranquilidade. Então, quando às vezes a gente pergunta, o que você vai... Já decidiu sua profissão? Não é muito difícil, né? Tem essa cobrança para adolescente, né? Ainda, né? E não é à toa que é tão angustiante. E para pensar, pelo menos para mim, foi muito difícil as decisões, né? Eu comecei medicina, para você ter uma ideia, né? Imagina para minha família eu largar a medicina, né? Então, no momento que não podia muito vai e vem, não. Eu lembro que eu entrei em psicologia e falei, será que é? Mas não tinha direito mais, não era será. Agora vai ter que ser. Foi sorte minha, porque depois eu entendi que aquilo lá era ali mesmo que eu ia me identificar. Então, o adolescente, imagina na nossa época que não tinha tantas opções, né? Que o mercado de trabalho, ele tinha um desenho que prosseguia, né? Hoje o mercado de trabalho não é bem assim. Então, isso tudo gera muita insegurança para o adolescente, né? É um momento muito ímpar, realmente. E essa questão do mercado de trabalho, a gente vê hoje muitos influencers, muitas pessoas nas redes sociais, e isso encanta o adolescente, né? Encanta o adolescente. Muitos que nem estudaram, né? Nem estudam, nem termina. E aí, para eles, tipo... O estudar, o se formar, fazer uma faculdade, às vezes ficou para trás, né? Eles olham isso como se ficou para trás, e não ficou, né? Hoje, acho que independente do que ele escolher para fazer, ele tem que escolher, fazer com amor, né? E
saber que vai tropeçar, saber que vai ter momentos que não vai gostar, né? Sim. Que às vezes é difícil para os adolescentes darem conta disso, né? Nossa, eu queria falar uma coisa que acabou fugindo. Você falou da questão das regras, barreiras que a gente estava falando antes, não? Não, era aqui, mas bem, enfim, daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco volta. A gente continua no assunto. É importante que as famílias envolvam os adolescentes nas tarefas domésticas, impor, por exemplo, você tem que lavar a sua louça ou arrumar seu armário. É importante ter essas regrinhas também em casa? Gente, é essencial. Não sei aonde nós perdemos a mão com isso, né? Eu vejo adolescentes que não sabem atravessar a rua, né? E de repente, por que esse adolescente não pode andar 2 quarteirão fazer um depósito, por exemplo, de um cheque para o pai, né? Dentro de casa, a tarefa doméstica, ela cumpre uma função muito maior do que a gente imagina, né? Ela é aquele olhar que faz você ver assim, puxa, tem um outro ser humano que faz muito por mim. E a gente só sabe disso a partir do momento que a comida não chega pronta, né? Num ligar de telefone e chegou a comida. A gente só dá conta disso quando a gente começa a sair do celular, de preferência, e olhar e ver o que tem para fazer. Então, é aí que se cria empatia. O tema do Enem desse ano, né? Que foi perfeito, a invisibilidade da mulher, né? Das tarefas da mulher, né? Eu fico pensando onde a gente está errando a mão, porque assim, como que um adolescente não vai contribuir, né? E se a gente pensar, isso vai agregar o que? Valor na vida profissional, tá? Por quê? É ali que gera um líder, gera trabalho em equipe, percebe quanto exercício? E se a gente for pegar uma tarefa bem simples, filho, aqui tá a panela de arroz, pega lá uma vasilha, né? Calcula mais ou menos assim, olha, pega uma vasilha que caiba o arroz, né? Vai errar no começo, né? Eu lembro a primeira vez que minha mãe me pediu isso, eu falei assim, não sei fazer isso, imagina, né? Já peguei uma vasilha errada. Faz mal, né? Lavamos a vasilha. E é isso que a gente também tem que desenvolver. Porque é mais fácil a gente fazer, né? É muito mais simples a gente fazer do que aí vai, derruba arroz, né? Por quê? Mas olha quanta coisa. Ele está desenvolvendo o raciocínio espacial, né? Que está cada vez mais limitado às nossas possibilidades. Ele está aprendendo a errar e refazer. Ele está trabalhando a coordenação motora fina, pondo o arroz. Ele está ajudando essa mãe, né? Ele está contribuindo com a casa. Então, são N funções aí que ele vai desenvolver que são essenciais para a vida futura desse adolescente, que são, assim, né, inconcebíveis não serem desenvolvidas. E a gente não percebe isso, e a né? gente não percebe. Porque fazer é mais rápido, tá? Eu acho que os pais têm que ter essa clareza. Não é para fazer, quando a gente está ensinando, é muito mais demorado. É muito mais complicado. Mas nós temos que fazer esse adolescente participar da vida, sim. Responsabilidade, né? Responsabilidade, bem lembrado. Né? Como que vai desenvolver responsabilidade se não tem um mínimo, né? Dentro de casa. E aí, né, eu tô lembrando de uma amiga minha, ela falou assim, porque eu prefiro pegar o lixo e levar na rua, porque assim, né, ela tem 3, né? Você pede pra pede pro fulano, porque você já pediu pra mim, né? E vira aquela confusão dentro de casa, eu cato esse lixo e levo lá pra fora, né? E aí ela falou assim, na sua casa, assim, eu falei, não, quando eu peço pra não, mãe, pode deixar que eu levo pro fulano, né? Aí ela parou e aí ela deu risada, porque ela viu que, né, eu tava só fazendo ali uma brincadeira, uma brincadeira de algo que é igual em qualquer lugar, né? Então, e realmente fica mais fácil, né? Porque é muito chato ficar mandando. Sim. Mas é essencial ficar mandando. Ajuda no desenvolvimento, né? Aliás, eu tô muito curiosa para ver os resultados dessas redações do Enem, porque assim, tocou numa alma, né? O adolescente que... E eu fiquei até pensando assim, e eu acho que é válido, porque assim, o adolescente que tem essa capacidade desse olhar, só por isso, eu acho que ele merece a vaga dele no vestibular. É verdade, porque o assunto é muito... Não é abordado esse assunto, né? Não é... E não é vivenciado hoje em dia. Exatamente. Né? E tem limite para fazer a vontade dos filhos, assim, os pais? Tem um limite? Tem que fazer todas as vontades? Como é que é? Olha, o limite é como eu coloquei... Eu acho assim, a hora do limite mesmo é a hora que a gente vê que isso implica em resultados negativos para o futuro do adolescente.
não desenvolver a responsabilidade do meu filho, isso vai ter uma resposta no futuro negativa? Vai. Então, pera lá. Vamos lá, eu vou te ensinar a pegar esse arroz, põe a vasilha bem pertinho. Tudo que os nossos pais fizeram por nós, né? A louça lava assim, assim, assado, né? Isso aqui vai ser seu. Ah, Salete, mas eu não preciso, né? Porque eu tenho lá 3 funcionários dentro de casa. Joia. Mas no final de semana você precisa, ou alguma outra responsabilidade é importante estar passando. Que liga dos teus tem, Cris? Hã? Tem. Tem, mas é daquele jeito também. Não, né? Um dia tudo faz. bem, tudo bem. Se é daquele jeito, tá certo. Né? Daquele jeito, um dia faz, um dia divide com o vô. Não, vai arrastando, mas Vai eu acho que é arrastando. isso que importa. É. Né? Doutora, os adolescentes têm uma fama de mentir muito. Eu, quando adolescente, não vou mentir aqui, né? Não vou mentir aqui. Confesso que menti algumas vezes pra minha mãe. Na verdade, não é mentir, é omitir, né? A verdade, Isso, é também omitir. Não, tem umas mentirinhas também, né? Quando se deve levantar um alerta? Porque o pai, na maioria das vezes, ele acaba percebendo que o filho tá mentindo, né? É normal o adolescente mentir, inventar uma historinha? Como é que os pais devem agir também? Levantar esse alerta pra alguma coisa? Tá errado, tá muito errado. Olha, eu acho que primeiro, né, como você falou, não vamos mentir aqui, né? Primeiro a gente tem que entender que o adolescente, ele tem, faz parte, tá? Às vezes é só uma omissão, às vezes uma mentirinha de leve, né? Eu tenho uma mentira que eu dou muita risada hoje, porque assim, eu fui pega de surpresa, né? Eu morava em Presidente Prudente e a minha adolescência foi a época que a Hortência e a Paula jogavam ali, eram vizinhas nossas, e elas estavam se despontando, né? Então a gente ia, na verdade eu nem gostava, a gente ia porque era o programa que a gente tinha pra ir, né? Mas era legal, torcia. E aí eu sei que a gente tava em 3 e a gente tava lá paquerando, e teve um convite pra gente sair de moto. Olha aí, responsabilidade, né? Porque assim, não sei, aquela época eram umas coisas esquisitas. Eles também eram menor, né? Com moto. Eu tinha ali 13 para 14 anos, né? Ah, mas eu não ia perder. Era o meu paquera, a outra era a paquera da outra, né? Então, o que a gente fez? A gente se organizou assim. Vamos fingir que a gente vai pro jogo, né? Assistimos no horário que tá terminando, a gente volta. Beleza. Saiu cada um com o seu paquerinha, né? Nada demais também. Mas, né? Assim, poderia ter acontecido um acidente? Poderia. Eu lembro que teve um momento que ele passou entre 2 caminhões que eu falei, agora ferrou. Agora minha mãe vai chegar, sabe, assim, numa velocidade inconsequente, né? Sem capacete, né? Sem capacete, bem lembrado. Olha a loucura, né? Assim, não era obrigatório. Não era obrigatório. Um ser que não tinha o córtex pré-frontal desenvolvido ainda, de menor, né? Todo mundo de menor. Bem, só que aí, quando nós chegamos no horário, a tempo, né? O pai de uma delas foi buscar, entramos no carro, beleza, tudo certo. Aí vem a pergunta. Quem ganhou? Aí ficou... Engraçado que ele não pescou o momento de silêncio, né? Aí uma mentiu. Eu não teria coragem de mentir, né? A Prudentina ganhou. Aí vem a segunda pergunta. Quanto? Mas ele não estava fazendo por maldade. Ele estava ali puxando o papo, né? E aí ela mentiu também um número que não se... No dia seguinte, né? Na época não tinha internet. No dia seguinte, ele abriu o jornal, a coisa não bateu. Aí ele entendeu os certos silêncios, os olhares, né? E chamou a gente e deu ali a... Normalmente, né, no passado, eu acho que tinha um zelo maior, não só pelo seu filho. Nós, pais, estamos perdendo isso também. Tinha um cuidado, né? Porque a gente cresceu. Demais, né? Nós crescemos juntas, né? Eu lembro que era uma amizade ali dos 7, ali, né? São quase mais de 10 anos, praticamente, ali, né? No contato, então um chamava o outro. Normalmente se aperta a campainha. Fulano, o seu filho, ele não apertou, mas ele chamou e falou, ó, pesquei isso, onde vocês estavam, olha o risco que vocês correram, né? Então, chamou para uma responsabilidade. Então, acho que primeiro, adolescente vai ter o seu segredo, sim. Acho que é importante os pais saberem disso, porque às vezes eles ficam desesperados, é um mentiroso, assim, por causa dessas mentirinhas, né? Que nós não vamos mentir, nós também fizemos. Agora, quando que é o momento de se preocupar? Quando tem muita repetição. Tem muita repetição e também a intensidade e as consequências dessas mentiras, tá? São consequências que vão dar resultados trágicos ali no final. Aí é hora de acender um alerta e pedir, às vezes, até ajuda,
tá? Então, eu acho que é importante entender que faz parte de alguns segredos, mas também que tem que ficar de olho, porque adolescente mente. E às vezes mente tanto que acredita na própria mentira e vai criando outros problemas, né? Até de personalidade mesmo, né, doutora? Isso pode acontecer. Você sabe que com os adolescentes da clínica era muito comum, principalmente os que tinham dificuldades, nota baixa, né? Eles tentarem esconder, né? Falsificar assinatura, esconde daqui. E eu lembro que eu falava assim para eles, falava, olha, a mentira, né? Uma mentira dessa é igual colocar literalmente, embrulhar bem embrulhadinho para não dar cheiro, uma merda na gaveta, né? Você vai segurar ali, se pôr bem no fundo, pode ser que você segure, mas vai chegar uma hora que vão falar, opa, tem alguma coisa esquisita nessa sala, né? Então, e pior, o cheiro vem pior, né? Então, é melhor a gente, né, resolver esse problema já, né? Porque é muito comum também os pais, né? Eu lembro de uma adolescente contando, os pais ficarem mais indignados com a mentira do que com o fato em si, né? Eu lembro de histórias, assim, tem uma história engraçada, ela já é adulta, então a mãe dela falava assim, olha, se eu descobrir pelos outros, aí o negócio pega, né? E ela levou uma suspensão, porque ela deu um beijinho na escola, né? A sexualidade faz parte, enfim, e levou uma suspensão e eles iam viajar, um feriado. Ela falou, não vou estragar o final de semana, né? A viagem da família por causa dessa suspensão, né? Eu vou esperar chegar na segunda-feira, né? Na hora que a gente voltar em casa eu conto. Só que ela não sabia que a vizinha já tinha contado. E a vizinha não contou por mal. A vizinha contou porque a amiga contou. Poxa, a mãe passou a viagem inteira de boca fechada. Na hora que ela foi contar, ela falou assim, olha, o problema maior não foi o que você fez. O problema maior foi eu saber disso por um terceiro. Por isso vai ficar de castigo, né? Então, às vezes, os pais se mobilizam mais por isso, né? Então, é um exercício. Eu lembro que minha mãe tinha uma frase, eu lembrei agora dessa frase. Essa frase me dava um gelo na perna, me fazia cair uma responsabilidade, que é um ditado, né? Mentira tem pernas curtas. Mas ela repetia tanto isso, que eu falava, é melhor eu já falar o negócio, né? Do que carregar esse negócio pra frente. E ela repetia isso, sabe? Era uma frase, se tiver que falar uma frase chavão dela, é essa. E a senhora falou da questão das notas. Alguns alunos, né, alguns adolescentes não tiram notas lá elevadas, às vezes não são bons alunos, e os pais cobram isso, né? Como que agir também com essa cobrança do filho não ir tão bem em sala de aula? Como agir, lidar com tudo isso? Olha, eu acho que primeiro é importante entender que a adolescência, o que é normal da adolescência? Que aquele aluno 10, 10, 10, em algum momento ele vai ter uma queda, tá? Isso é o normal e saudável, inclusive o esperado. Por que isso acontece? Porque tem dois motivos aí básicos. A exigência dessa fase, a sétima série tem muita reprovação. Porque começa o raciocínio espacial, o raciocínio mais abstrato, né? Na matemática, entra disciplinas novas e pega ele ainda em processo de amadurecimento para essa capacidade. Eu lembro de uma história engraçada do meu filho, né? E a sorte que ele falou logo, ele disse que deu uma distraída, tá? Normal, né? Quando ele olhou, ele falou assim, mas tem X e Y no meio dos números? O que tá acontecendo? E aí não acompanhou mais nada. E aí foi o segundo dia, ele não acompanhava mais nada, né? E aí ele veio e falou, mãe, tem letras no meio dos números, né? Hoje a gente dá risada dessa situação. Mas eu consegui pegar no começo, pegamos aí um reforço e ele conseguiu dar conta, né? Então, esse raciocínio diferente pega os adolescentes, mas tem uma outra coisa. É um momento que os interesses começam a sair da esfera da aprendizagem, porque até então tem muita curiosidade ainda. Então, eles vão bem porque eles têm uma curiosidade de saber como é o mundo, de saber os números, de saber, né? Mas eles começam o quê? Olhar as pernas das meninas, eles começam, entendeu? Ter outras questões que eles não tinham, né? Eu lembro de uma música que foi um pouquinho depois da minha adolescência, não vou lembrar de quem é. Ela só pensa em namorar, né? De manhã cedo já tá pintada, né? Só vive suspirando, sonhando acordada, né? É do Gonzaguinha. Do Gonzaguinha, né? Uhum. Até que o médico fala, olha, não tem nada, né? Suspira, não tem nada, e enfim, e dá alta aí pra menina. Então,
é importante ter essa noção, que é um momento que vai ter uma queda normal. Tá? Agora, se isso vem de muito crônico, é interessante os pais realmente pedirem ajuda. Pode ter várias hipóteses, aí tem vários diagnósticos, né? Pode ter uma depressão envolvida, pode ter um déficit de atenção, né? Então merece diagnóstico, merece atenção, né? No sentido de ajudar esse adolescente a lidar. Falando em ajuda, e essa questão da sexualidade? Como abordar isso em casa? É preciso, é necessário abordar isso com os adolescentes, ainda mais nessa... Parece que tá diferente da minha época, né, Cris? Que nem diz a doutora, nessa época que o nudes é normal. Exatamente. Não adianta, gente. Hoje... Olha, é impossível pensar adolescência e não pensar em sexualidade. Eu acho que, assim, os pais têm que ter essa clareza, tá? Não dá para desvincular. Por quê? Como eu coloquei lá no começo da nossa conversa, né? A adolescência, ela chega puxada aí por uma mudança corporal. Então, a libido vai mudar, vai ter uma transformação, tá? E o que era, né, lá na primeira infância, de repente, uma descoberta dos órgãos genitais, né? Agora é sexo, né? Tem consequências, né? Pode gerar, por exemplo, uma gravidez. Então, é um tema que tem que estar em pauta. E hoje, atualmente, cada vez mais cedo. Por quê, gente? É assustador, mas cada vez mais eu escuto de colegas, né, dos alunos que trabalham na clínica, que 9 anos eles sabem que digitar pornografia aparece tudo. 9 anos de idade. Então, isso chega muito cedo. Então, são os pais, o que antes daria para embolar, eu lembro que uma geração anterior à minha, como que funcionava? Não se falava nada, né? Se resolvia na cama com o marido na hora que chegou lá, e até então não podia nada. E quantas vezes eu escutei isso? Mas, Salete, é num virar de página, né? Foi num virar de página para mim. Eu não podia nada, agora eu tenho que ir tudo, né? Eu lembro de uma outra senhora contando que ela não sangrou no dia da lua de mel, aí ela estragou todo o passeio dela, porque ela ficou fosforilando aquilo, o que ele vai pensar de mim? Mas eu era virgem, mas não sei o quê, né? Percebe? Por falta do quê? De informação. Antigamente tudo bem, era assim, uma geração anterior à minha, né? A minha foi um pouquinho mais aberta, né? Mas mesmo assim, muito complicada. Agora, atualmente, os pais têm que pôr o negócio em pauta. Por quê? É uma pergunta que eles têm que se fazer. Quem você quer, né, que seja o parâmetro, o modelo, né, de sexualidade da vida dos seus filhos? E como eu coloquei também em alguma dessas questões que me colocou, a gente acha que a gente não pesa nada, mas a gente pesa muito. Lembrei agora, foi muito bonito a colocação da minha mãe. Eu era adolescente, tinha 17 anos e 6 anos, né? E meu pai com câncer. E minha mãe, uma coisa que a gente também está perdendo, né? Eles tinham algumas... De domingo ia lá no asilo e me levava, entendeu? Eu cresci sendo levada, né? Meu pai fazia uma ação, minha mãe fazia outra, eu acabava fazendo outra. E eles participavam do CVV. E o meu pai já doente, bem doente, né? E minha mãe fez uma coisa que eu tenho guardado até hoje. Olha que coisa, né? A gente estava ali esperando, né? Porque fica ali, o telefone às vezes toca, às vezes não toca, né? E aí, minha mãe leu uma coisa num livro, né? E ela escreveu para mim. É uma frase conhecida hoje, mas na época foi a primeira vez que eu tinha escutado. Estava sofrendo bastante, né, com a doença do meu pai. E ela colocou assim, quando Deus fecha uma porta, né, cuidado para não se demorar muito olhando na porta fechada, porque ele vai abrir uma janela, né? Eu tenho guardado esse papelzinho até hoje, né? Uma e aí relíquia. Oi? Uma relíquia. É uma relíquia, exatamente. Olha o peso, gostosa. Uma coisa besta, uma frase que hoje eu vejo que é extremamente conhecida, né? Na época foi, nossa, profundo, né? E um desejo dela de falar, filha, né? Cuidado, você vai sofrer, mas assim, vire, né? Olha as janelas que estão se abrindo. Então, assim, ali teve muita informação. E aí eu lembro que aí a gente começou a conversar e ela falou uma coisa assim, ela falou, sabe que eu tô descobrindo, né? Eu estou descobrindo que o amor, ele tem uma evolução. Ela, uma pessoa, assim, simples, né? Minha mãe só lia muito, mas tinha ali praticamente o primário, né? O amor tem uma evolução. A gente, quando eu me atraí para seu pai, eu me atraí por aquele homem, né?
que eu achava muito bonito, né? Muito bom. Depois isso passa, isso dá uns 2, 3 anos, isso passa. Mas aí nasce algo muito mais fenomenal, né? E hoje, agora, no fim da vida dele, né? Com esse todo sofrimento, a gente vê o quanto é bonito essa troca, né? O quanto o outro deixou na nossa vida. E ela foi falando, eu lembro que eu tinha 16 anos. Me veio uma coisa, eu quero isso, né? Né? E casamento, ele implica em viver algumas dificuldades, né? Mas eu lembro que isso ficou de um jeito, né? Então, os pais, né? Cada um vai ter os seus valores, tá? Isso foi da minha mãe, passou para mim, quero passar para meus filhos, né? Fiz questão de contar essa história, porque é uma coisa que eu quero, né? Se vou passar, não sei, mas enfim, esse é um valor que a gente... Então, é importante que nós, pais, pensamos em o que a gente quer. Tá? De repente, não foi a história que eu construí, né? Mas, de repente, tem algumas outras coisas que eu quero deixar para ele, né? Que eu quero falar dessa dificuldade, que eu também sonho para eles, de repente, às vezes, mesmo não tendo. Mas está impondo? Não. Estamos colocando em pauta. Percebe? Minha mãe não falou aquilo, ela só quis contar uma descoberta dela, né? Então, colocar em pauta é algo essencial. Contar, né? De às vezes alguma experiência, usar exemplos, né? Para poder falar, porque eu acho realmente importante, porque é difícil você chegar, olha, é assim, assim, assim. Né, do que, não tem eco, né? Esse negócio desse, não tem sentido algum. Exatamente. Né? E contar com experiências, talvez entre mais. E é uma dica bacana, né, Silvia? Porque certeza. Não é fácil, realmente. Não é fácil. E quanto mais a gente conseguir que isso seja feita nesse modelo, na hora que está todo mundo à vontade, mais fácil, né? De falar o que pensa. E nós temos que nos preocupar muito, gente, porque assim, como eu estava colocando, 9 anos já começa a se ter acesso à pornografia, tá? Quem é o parâmetro que você quer deixar para o seu filho? Então, pornografia é um assunto que vai ter que estar na pauta da família, tá? E é muito fácil, também pega as notícias, pega as histórias, porque pornografia gera vício, tá? Ela tem, hoje, as primeiras pesquisas estão apontando para isso, tá? Gera, ativa no sistema nervoso central as mesmas áreas que outros vícios são ativados, tá? Então, e aí não tem fundo, né? Porque aí vai indo, isso não me sacia mais, aí eu preciso explorar mais, aí começa às vezes algumas encanações. Então, realmente nós temos que falar sobre o assunto. Doutora, uma pesquisa apontou que o Brasil é o segundo país com o maior número aí de adolescentes que não trabalham, não estudam. A gente já ouviu falar muito na geração neném, né? E como é que a senhora vê essa questão? Hoje aumentou ainda mais? Como é que a senhora vê essa questão dessa geração que não trabalha, não estuda e está ali? É uma estatística bem triste para o nosso país, mas eu fico pensando assim, qual a causa, né? Eu acredito o seguinte... infelizmente, às vezes a gente erra, né? E tentando acertar. Eu acho que a tentativa foi de acertar, porque nós também temos uma estatística de trabalho infantil, né? Eu não sei dizer aí, né? Mas basta um clique que quem está nos ouvindo vai pegar. Eu acredito que isso veio, né? Porque assim, a gente estava falando dos trabalhos domésticos, né? Que momento que a gente achou que não precisava, que aquele cara... tem que ser tratado como um rei, né? Não vai contribuir em nada e acabou, né? Eu acho que essa questão aí do trabalho infantil pesou muito. Eu lembro de uma situação uma vez, era um sábado, eu ia atender, meu marido também, e meu filho tinha o quê? Uns 10 anos de idade. Mas iam chegar 4 pessoas minhas, 4 dele, dei os nomes, né? Então, fulano, né? Falei para ele, você só pega o nome, se abre se bater, né? Bater o nome, você deixa entrar, né? Senão, você bate na porta, né? Estamos atendendo, mas a gente sabe que hoje a secretária não vem, você dá essa mão? Dou. Eis que em um determinado momento, chegou uma pessoa, viu aquilo e começou a falar, eu vou chamar, né? O juizado de menor, isso aqui tá contra a lei, não sei o quê. Eu lembro que eu perdi a cabeça, não sei de onde saiu, porque normalmente... Eu falei assim, chama mesmo, né? Que eu vou falar como se educa uma criança, que não, aquela segurança que às vezes não é de sempre, né? Mas naquele momento veio. Eu lembro que ela parou e ela falou assim, você tem razão, né? Podia virar uma briga séria ali, você tem razão, né?
Então, nós perdemos a mão. Outro dia eu estava numa palestra muito bonita do Raul Fulgêncio. O Raul Fulgêncio é um marco dentro de Londrina, né? Ele que teve a visão, ele tinha um Fusquinha na época, ele contando toda a história dele como empresário, ele teve a visão de que a gleba ia ser o lugar que ia estourar, né? Chegou o shopping, ele falou, opa, isso aqui é mato ainda. E aí ele conseguiu fazer todo um trabalho que hoje a gente deve a ele, essa localização aí que tá linda, né? De Londrina, essa expansão. E aí ele estava contando, opa, bati a mão aqui. Ele estava contando que ele trabalhava com o filho, né? E ele falou assim, olha a loucura, né? Porque assim, né, numa época que as pessoas vinham e pagavam em dinheiro, aí ele falava pro filho, põe esse tanto debaixo de um tênis, esse no outro, esse na meia, esse na cueca, esse aqui vai no banco pra mim, né? O garotão lá de 13, 14 anos, que cresceu ali dentro. E hoje, como que funciona, né? Eu já vi várias vezes, principalmente final de semana, tá o netinho lá, de mão dada, né? Os 3 trabalhando junto, o netinho, ele tá mais só olhando, ele é bem criancinha ainda, né? Mas isso é lindo, né? E, de repente, ele também passou por uma situação dessa, eu tô falando tranquilamente, porque ele colocou isso, né, no âmbito público também. O jornal chegou lá. Não, o jornal não. Ele foi acionado, né? Chegou lá nossa, me fugiu a palavra. Conselho tutelar? Conselho tutelar, né? Chegou e falou que, né... Ele falou assim, opa, me notifica mesmo que amanhã, isso aqui tá em todos os jornais desse país, ele tem poder, né? Tá em todos os jornais. Pode? Não, legal, gostei da ideia, me notifica. Diz que foram embora sem notificar. Né? Então, percebe, nós criamos uma coisa, eu acho que assim, jamais a gente tem que pensar esse outro problema também um marco estatístico do nosso país, tá? A gente jamais tem que deixar esse outro problema, mas nós perdemos a mão. Então, nós temos que realmente rever, tá? Hoje a lei está mudando, né? Cada vez mais, né? Tem um menor aprendiz, tá se resgatando essas possibilidades, né? E aí que se começa a aprender, né? Que trabalhar é nobre, né? A ter pequenas responsabilidades, a olhar o próximo, porque o dia que a gente perder empatia, nós perdemos tudo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos num açougue. Então, tipo assim, pra mim, nossa, foi excelente, porque eu comecei a ter noção, né? De valores, de custo, de como ter as coisas, né? E podia, naquela época, podia se registrar a carteira. Eu fui registrada com 14 anos. 14 anos. Eu comecei com 13, aí eu saí de um lugar, entrei no supermercado e fui registrado. E podia. Hoje não se pode mais, mas aí tem o jovem aprendiz, começa com 14 anos. Ainda bem que essa lei está sendo revista. Sim. Então, eu espero que com o futuro, né, essa questão aí seja revertida, né? Sim, porque é muito importante, porque é ali que você começa a ter o senso, né, de responsabilidade, o quanto é importante, quantas coisas que você pode conseguir e faz a diferença. Eu acredito que vai continuar porque é importante, né? E eles têm essa questão, né? Vamos tirar a criança da rua, então vamos colocar em um ambiente onde ela possa aprender. E nada melhor que aprender a fazer os afazeres, fazer um trabalho, né? A crescer, né? Com certeza. Com certeza. Acho que a gente vai ter que convidar a doutora para um outro podcast, tá? Porque a gente tem muitas outras perguntas que eu gostaria de fazer. Será um prazer imenso. E que aula, que assunto mais necessário, né, Cris? Quantas dicas importantes, quanto conhecimento. Obrigada de verdade, viu, Salete? Eu que agradeço a oportunidade. O assunto realmente é apaixonante e necessário. E necessário. Parabéns para vocês, né, que trouxeram aí essa oportunidade de eu estar aqui, que elaboraram essas questões, assim, maravilhosas. Eu amei, eu achei muito bem organizado. Tá? E onde que o pessoal te encontra? Porque a senhora tem uma página no Instagram que tem muitas dicas, inclusive eu já tô seguindo, porque eu vi lá uns vídeos bem interessantes. Então, onde que o pessoal te encontra? Fala um pouquinho. A minha página é PSI, de psi, né, de psicologia, ponto, meu sobrenome, Arenales, que também é fácil, parece difícil, mas é arena, tá? De arena mesmo, um LS no final. Então, psi.arenales books, livros no plural. Tá? Arenales Books. Tá certo. E muito obrigada por dividir todo o conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Cris, mais uma vez, obrigada pela sua parceria. Silvia, gratidão, doutora, que a gente possa realmente voltar, né, a conversar, porque é muito gostoso. É um bate-papo, assim, que nem a gente falou,
ficaria a tarde inteira até a noite, né? Porque tem assunto e aprender nunca é demais, né? Com certeza. E essa é a nossa missão, levar conhecimento, dividir conhecimento com vocês que nos acompanham no YouTube, que nos acompanham através da sua plataforma de podcast. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Você que está nos podcasts, não esqueça de dar aquela avaliação 5 estrelas para que a gente alcance mais pessoas. E foi uma honra, realmente, um assunto super necessário. Eu tenho certeza que você também aprendeu muito, assim como a gente. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.